disponível lá para vocês também depois, quem quiser pegar algum detalhe que não foi esclarecido na aula, ou que ficou em aberto, tá bom? Bom dia a todos, tá bom? Na nossa disciplina de física, hoje eu vou estar tratando com vocês um pouquinho sobre carga elétrica, que na aula passada nós não fizemos exercícios com números. E vou estar falando sobre eletrização com vocês na aula de hoje, tá bom? Só relembrando, a carga elétrica é uma propriedade das partículas que contém a matéria, certinho? Desde os prótons e os elétrons possuem carga elétrica. Os nêutrons, eles têm carga nula, a carga dele é zero. Então, o nêutron ele não influencia carga elétrica sobre ele. Então, uma vez os prótons têm carga elétrica e os elétrons têm carga elétrica. Mediu-se a carga elétrica e descobriu que a carga elétrica do próton é igual ao do elétron. A diferença é que elas são opostas. Por questões históricas que nós não vamos levantar aqui agora, atribui-se que o próton ele tem carga elétrica positiva e o elétron carga elétrica negativa, certinho? E essa carga elétrica foi medida experimentalmente e matematicamente através de um sistema de torção de balança de força. Identificou-se que a carga elétrica deveria ter um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa carga elétrica, como ela é a mesma para o próton e o elétron, que muda que uma é positiva e a outra é negativa, eles chamam ela de carga elétrica elementar e representam por esse Ezinho, certinho? A carga elétrica tem essa letra C na frente, que ela é medida em coulomb, tá bom? Em homenagem a Charles Augustin de Coulomb. Observe que a carga elétrica de um elétron e de um próton é da potência de 10 a menos 19. Então, matematicamente, é um valor pequeno. Então, atribui-se nós utilizarmos os submúltiplos do Coulomb, que representam algumas potências específicas, que é muito comum de nós utilizarmos, que faz parte do sistema internacional. Esses prefixos milli, micro, nano, pico, femton, faz parte do sistema internacional de medidas do sistema decimal. Então, aí nós usamos essas potências específicas quando se encaixam na carga elétrica elementar, ou às vezes nós modificamos a partir da notação científica o número para ele aparecer essas potências aqui específicas. Quando aparece a potência específica 10 a menos 3, nós representamos pelo prefixo milli, millicoulomb. E na verdade, lá por exemplo, no exercício, pode aparecer para você apenas essa letra MC, que representa millicoulomb. Esse M representa a potência 10 a menos 3. Do mesmo jeito, olha, nós temos os outros submúltiplos. O microcoulomb usa essa letra aqui com a perninha puxada, parece um U, mas é o símbolo chamado de micro, tá bom? É um símbolo grego que nós usamos ele para representar a simbologia micro, a potência 10 a menos 6. O nano é o N normal, 10 a menos 9. O pico coulomb é o P, que representa o nome pico, que é o 10 a menos 12, e o femton coulomb é o 10 a menos 15. Essas potências são as mais comuns de nós utilizarmos para carga elétrica, então por isso que eu coloquei somente essas aqui. Poderia ter depois a menos 18, mas assim, já é carga elétrica muito pequena que não é constatada, por exemplo, na prática do nosso cotidiano. Então, o mais comum de aparecer são esses prefixos aqui, que são os submúltiplos, né, que estão abaixo do valor coulomb, tá bom? Bom, outra coisa que nós temos que ter em mente é que a carga elétrica ela é quantizada. É até uma questão que eu cobrei para vocês lá naquela atividade avaliativa 2, lá que são questões teóricas sobre esse conteúdo. Bom, se ela é quantizada, por quê? Porque ela é um múltiplo desse valor elementar. Se eu tenho a carga elétrica de 2 elétrons, eu coloco menos e multiplico por 2. Se eu tenho a carga elétrica de 10 prótons, eu coloco mais e multiplico esse valor por 10. Supondo 10 vezes 1,6 daria 16. Então, a carga elétrica de 10 prótons daria 16 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Ou você trabalha a potência, volta a ser 1,8 vezes 10 a menos 18. Aí você pode também trabalhar isso elementarmente, sem preocupação. Tá bom? Mas, então, quando você tem uma quantidade total de elétrons e você quer saber a carga elétrica total, por exemplo, que um corpo ele é capaz de ter, você pega, multiplica por esse N, onde o N é o portador de carga. Esse N pode ser referente à carga negativa ou à carga positiva.
Supondo, fala, no exercício fala que um material tem uma quantidade de 2 vezes 10 a quinta elétrons em excesso. Então, esse vai ser o valor N. Lembrando que esse valor E é sempre o mesmo número. Então, toda vez nós vamos pegar aqui e multiplicar o N por 1,6 vezes 10 a menos 19. Só lembrando, tá, pessoal? Esse menos 19 significa que essa vírgula tem que andar 19 casas aqui para a esquerda. Isso eu mostrei na aula passada, tá bom? Então, quando nós temos essa carga aqui com portador de carga negativo em excesso, ou seja, está passando elétrons, a carga ela é negativa. Olha aqui, ó, referente à quantidade de elétrons que estão sobrando, que está em excesso. Tá bom? E a carga positiva é a quantidade de elétrons que estão em falta. Nós não falamos que tem prótons sobrando. Por quê? Porque se nós falarmos que temos prótons sobrando, porque dá a ideia de que nós poderíamos tirar e colocar prótons. Mas na verdade nós não podemos fazer isso, tirar e colocar prótons. O que nós podemos fazer é tirar e colocar elétrons, uma vez que a carga positiva referente aos prótons, eles estão fixos no núcleo do átomo. Nós não tiramos eles, nós tiramos os prótons do núcleo ou colocamos a partir da fissão ou da fusão atômica, que não é um processo simples de se fazer, tá bom? Por exemplo, na fissão atômica, lá na bomba atômica, na fusão atômica que acontece lá no Sol, tá bom? Então esses processos ainda são processos muito difíceis de se fazer, que lá altera sim a estrutura atômica e aí nós alteramos o número de prótons, tá bom? O número de nêutrons é mais fácil de trabalhar no átomo, mas ele não tem referente de carga elétrica, então por isso que nós falamos que o portador de carga é quando está sobrando elétrons ou quando está faltando elétrons. Então aí tem essa referenciazinha. Isso aqui eu coloquei para vocês nos slides passados, então só para relembrar. Quando nós temos um objeto eletrizado, que é que nós vamos falar hoje, como que nós podemos eletrizar esses objetos? Nós temos, por exemplo, um objeto que ele está carregado positivamente. Quando eu coloco próximo dele um outro objeto que está carregado negativamente, ou seja, a carga total um é positiva e o outro é negativa. Nessas condições, quando eu tenho isso, o que nós vamos estar observando? Que vai existir entre eles uma força elétrica de atração. Ou seja, eles vão tender a juntar um com o outro. Tanto faz se eu tenho positivo e negativo ou negativo e positivo os objetos, é de atração. Então, sempre quando nós temos cargas de sinal contrário, elas se atraem. E de sinais opostos, ou seja, de sinais iguais, tanto faz como negativo e negativo, ou positivo e positivo, se repelem. Tá bom? E aí tem um resumozinho, cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem. Nós não falamos lá aquele ditado popular que fala que os opostos se atraem? Vem dessas ideias aqui da física que fala sobre carga elétrica, tá bom? Então, essa prática aqui de opostos, positivo e negativo se atrair, deu aquela nomenclatura para o ditado que nós utilizamos hoje em dia, tá bom? Então, olha, aqui hoje nós já vamos começar a resolver alguns exemplozinhos que fala sobre a carga elétrica, tá bom? Então, olha, vamos resolver esse exercício aqui. Eu vou mudar aqui para resolver o exercício direto já aqui no enunciado. Então, lembrando, pessoal, que eu sempre coloco no material que eu posto lá para vocês depois, o exemplo e a resolução dele no outro slide, tá bom? Mas aqui na aula eu vou resolver com vocês, esses exemplos para ficar esclarecido alguma dúvida que se por acaso tiver ou se surgir, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos resolver esse exercício, exemplo número 1. Bom, ele já começa com a pergunta, olha, calcule a carga elétrica. Ele quer que nós calculamos o quê? O que você pode representar pela letra Q maiúsculo, não tem problema, ou pela letra Q minúsculo. Tanto faz, tá bom? Alguns autores colocam a letra Q maiúsculo e outros colocam aquele minúsculo. Se eu acho mais fácil representar pela letra Q maiúsculo, referente à carga total, não tem problema, olha, eu posso colocar o quê? Então, eu estou procurando a carga elétrica, tá bom? Fala o seguinte, calcule a carga elétrica de um corpo, que é um objeto, que possui excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons, ou seja, está passando elétrons. Então, se eu for analisar esse objeto aqui, para cada próton existe um elétron em equivalência. Só que existe passando nele ainda uma quantidade
de 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Ou seja, então essa carga total aqui ela vai ser uma carga negativa. Então essa carga total ela vai ser menor que zero, ou seja, negativa. Então ele quer que nós calculamos essa carga que tem elétrons em excesso, falando que o módulo da carga elementar, ou seja, o valor do Ezinho, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, esse valor aqui que ele deu é o nosso valor N, é o número de elétrons, é o número de portador de carga que está em excesso ou falta. Lembra lá que eu defini para vocês na aula passada que o N é a diferença entre o número de prótons menos o número de elétrons. E esse número já foi dado para nós. É porque, assim, alguns exercícios eu falar para vocês, um objeto possui 1000 prótons. E esse objeto possui 5.000 elétrons. Então, quer dizer que a diferença está dando 4.000 negativo aqui no final. Ou seja, o N que nós vamos estar estabelecendo na fórmula vai ser negativo. Então, na hora de calcular, olha, você tem o N, que vai ser igual a 24 vezes 10 elevado a 12. Tá bom? O número de partículas não tem um expoente negativo, porque seria menor que 1. Então, ele vai ter de 1 até tantos milhões aqui de elétrons. Olha, alguns autores representam elétrons, principalmente lá na química, com a letra E com menos do lado aqui, ó. Esse E com menusinho do lado representa o nome elétrons, tá bom? Vou colocar aqui entre parênteses, olha, elétrons. Beleza. Então, olha, o que nós precisamos utilizar? A fórmula Q é igual a N vezes E. Bom, quando eu tenho quantidade de faltando elétrons, ou seja, tem mais prótons, eu coloco mais. Como eu sei que tem mais elétrons, eu venho na fórmula e coloco menos. Então, essa carga total que eu estou procurando vai ser de quanto? De menos, porque ela tem elétrons em excesso, carga negativa. E agora eu multiplico os dois números, olha, 24 vezes 10 elevado a 12 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ó, esse expoente aqui é negativo porque é um número bem pequenininho a carga de cada elétron ou de cada próton. Então, olha, agora basta eu multiplicar esses números. O que eu vou multiplicar aqui? Olha, um número negativo vezes um positivo menos vezes mais vai dar menos. Eu vou multiplicar aqui separadamente, olha. Eu vou até separar para vocês verem o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o 24 com o 1,6, primeiramente. Depois eu vou multiplicar as potências. O 10 a menos 12 tem a base 10. O 10 elevado a menos 19 tem a base 10. Aí nós vamos usar aquela propriedade matemática, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Só porque um termo é menos, então nós vamos subtrair os expoentes, ao invés de somar, subtrair. Então, olha, os 10 conservou a base como uma só e subtraiu os expoentes. 12 menos 19. Aqui nós vamos fazer a continha, olha. A carga aqui vai ser de quanto? Menos. Isso, negativo. Se fosse positivo os expoentes, como nós já estudamos lá naquela aula de revisão, aí você somaria os expoentes. Se fosse mais 19 aqui, ficaria 12 mais 19. Mas nesse caso aqui, essa potência do jeito que aparece nessa primeira linha vai ser isso. Tá bom? A não ser que eu faça álgebra, por exemplo, passo dividindo, no próximo exercício que eu vou calcular o N. Aí nós vamos trabalhar outra propriedade que nós já vimos lá na revisão, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que usam, tá bom? Então nós vamos subtrair porque esse aqui é menos 19. Aqui, olha, o valor da carga elementar, o expoente menos 19. Agora eu multiplico normalmente os dois números. Quanto que é? 24 vezes 1,6. Na minha calculadora aqui, acabei de fazer a continha, deu 38,6. Agora eu vou manter a potência 10 e subtrair os expoentes. Quanto que é 12
menos 19. Dá quanto? Menos 7, isso, é o 7 negativo, né? Então eu venho aqui e coloco menos 7 e a letra C de Coulomb. Essa é a carga. Ó, esse valor não está em notação científica, tá bom? Por que eu sei que não tem notação científica? Porque esse número aqui do número aqui de baixo, ele está maior do que 10. Mas não tem problema. Se o exercício só pediu para calcular, bom, a nossa carga aqui, olha, ela é menos 38,6 vezes 10 a menos 7 Coulomb. Ah, professor, se eu quisesse colocar em notação científica, aí primeiramente eu teria que trabalhar esse número aqui e colocar ele em forma de notação. Ficaria assim, ó, Q igual a... Então a nossa resposta já chegou aqui, olha. Aí você vai identificar, por exemplo, numa questão de Enem, de vestibular, por exemplo, se tem essa resposta. Se não tem, tem um outro que está utilizando uma outra potência, possivelmente esse número vai estar em notação científica numa resposta. Aí você tem que vir trabalhar, olha, o menos continua, porque ele vai até o final que é da carga. Ó, o 38, você muda a vírgula para cá, ele fica 3,86. Se ele mudou uma vírgula para a esquerda, eu vou multiplicar pela potência de 10. Bom, se andou apenas uma casa, 10 elevado a 1. Quando é 10 elevado a 1, não precisa colocar. Mas por que eu vou colocar ele aqui? Porque o nosso próximo passo aqui, olha, é multiplicar vezes... Não, se andar duas casas, vai ser elevado por 2. Aqui ele andou uma casa, olha, tava entre o 8 e o 6, ele mudou para entre o 3 e o 8. Ele veio daqui para cá. Ele andou uma casa só, a vírgula. A casa 0 e a casa 1. Então ele ficou esse número. 3,886 vezes 10. Agora eu vou voltar a trabalhar aqui, ó, a propriedade da potência. A propriedade da potência diz para mim o quê? Olha, quando eu tenho potência de mesma base, conserva a base, soma ou subtrai os expoentes. No caso que nós vamos subtrair os expoentes, olha, vai ficar Q igual a menos 3,8. O menos é da carga, tá bom? Porque é elétrons em excesso. Vezes 10 elevado a quanto? Quanto que é? 1 menos 7. Menos 7 menos 1. Isso. Menos 6. Isso, ó. Aqui a carga menos 6 Coulomb. Observe que essa potência aqui, ó. Deixa eu só voltar. Ver se eu consigo voltar lá no slide. Para mostrar para vocês. Aqui, olha. Tá vendo que aqui apareceu um 10 a menos 6? O 10 a menos 6 representa a potência microcoulomb. Então, nós poderíamos, ali no exercício, se fosse uma questão de múltipla escolha, aqui. Se fosse uma questão de múltipla escolha, o que eu poderia fazer? Colocar, ao invés dessa potência, colocar o símbolo micro e colocar a letra C. E aí a sua resposta ficaria Q igual a 3,86 menos 3,86 microcoulomb. Se fosse uma questão de marcar, possivelmente o exercício poderia ter colocado assim para vocês, ó. Ou o exercício ainda poderia perguntar assim, ó, calcule o módulo da carga elétrica elementar. Poderia estar assim, nesse lugar aqui, ó. Se ele pedisse para calcular o módulo da carga elementar, o módulo da carga, lembra que a função módulo torna o número positivo? Daria 3,6 ou 3,86 microcoulomb. Então tem que tomar cuidado com relação ao que está perguntando no exercício. Aqui ele pediu para calcular a carga. Talvez você veja esse exercício aqui respondido em outro lugar. Ele está perguntando, você calcule o módulo. E aí aqui eu marquei como negativo, né? E lá a resposta ela é positiva.
Então tem que tomar cuidado com relação a isso. O que, que o exercício coloca com relação, calcule o módulo da carga ou calcule a carga. Se eu quiser calcular a carga como um todo, ela vai ser negativa. O módulo é o valor positivo. Aí eu já poderia ter jogado o sinal fora aqui desde o início e calcular como se fosse carga de próton, não tem problema, porque é positiva. Tá bom? Então eu já poderia fazer isso aqui desde o início do exercício. Então, ó, tem que entender direitinho, por exemplo, é só fazer o cálculo e encontrar a resposta? Beleza, aqui eu terminei a resposta, ó. Só que você tem que, além disso, identificar numa questão de múltipla escolha como que está representado para você. Beleza? Então, olha, aqui está resolvido o exercício. Aqui deu 6, né? Aqui eu coloquei 4, não sei porquê. 24 vezes 1,6. É 4, aí eu coloquei 6 lá, né? Pessoal, então você só tem que corrigir lá depois o exercício, tá bom? Eu tinha colocado 6, da resposta é 4. Eu fiz a continha aqui, não olhei direito. 3,84. Então, olha, esse é o primeiro exercício. E o exercício número 2, ele dá uma abordagem um pouquinho diferente na hora de resolver o exercício. Deixa eu vir aqui, agora eu vou apagar essa resposta aqui para usar o outro. Beleza. Aqui esse exercício fala o seguinte: uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. De módulo, tá vendo aqui, ó? De módulo igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Então essa é a carga total da esfera. Então, ó, o módulo da carga, vou colocar barrinhas aqui, é positivo, tá bom? Essa esfera metálica, igual aquela outra lá, ela tem elétrons em excesso. Tem prótons? Tem, mas para cada um próton tem um elétron aqui anulando, e aí você tem mais elétrons, você tem que dar essa carga elétrica aqui. E aí ele quer saber, olha, sendo a carga elétrica elementar igual a isso, esse aqui é o valor de E. E vale isso. A esfera contém excesso ou falta de elétrons? A primeira parte do exercício, ó. Excesso ou falta? Se a carga é negativa, ele contém excesso de elétrons. Isso, então a primeira parte eu vou chamar aqui de I, contém, possui a esfera possui excesso de elétrons. Então a primeira parte nós já entendemos, tá bom? Faz parte do exercício entender isso aqui porque ele está perguntando. Então nós já sabemos que carga negativa contém excesso. Beleza. E a segunda parte do exercício é como se fosse I2I ou letra A e B. Bom, que eu chamei de I, mas pode ser letra A e B. Ele está perguntando, calcule essa diferença. Como que nós vamos calcular essa diferença aqui? A diferença nós vamos usar aqui para fazer a segunda parte do exercício, a fórmula Q igual N vezes E. Eu quero calcular o que? Essa diferença, eu quero calcular o N. Então, se eu quero calcular o N, eu tenho um valor do Q que vale quanto? 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Não precisa colocar a letra C, porque de cá é Coulomb e aqui também é Coulomb, cancela. Então, só fica o N que nós estamos procurando, vezes o E. Quanto que vale o E? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse aqui é o que eu tenho que fazer a continha. Olha, se eu quero encontrar um número, tem um multiplicando, esse número aqui, ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui do outro lado. Vai ficar assim, ó. 3,2 vezes 10
a menos 4 é o que eu tinha já do outro lado. O igual, o n vai continuar e vai passar dividindo o outro número. 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, aqui nós temos divisão que tem números decimais e potência. Eu vou dividir esses dois números aqui separadamente. 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Esse 2 que sobrou está multiplicando o 10 a menos 4 e ainda está dividindo por 10 a menos 19, que é igual a n. Agora aqui eu vou fazer uma outra propriedade matemática, que eu posso pegar essa potência que está embaixo e jogar ela para cima. E aí eu tenho que fazer uma compensação para isso. Eu vou pegar, manter o 2, vou multiplicar por 10 a menos 4, que já estava em cima, e vou multiplicar, ao invés de ficar dividindo, por 10 a 19, só que antes era negativo. Quando eu jogo para cima a potência, ela se torna positiva, olha. Então fica mais 19. Isso que é igual a n. Agora basta eu resolver a potência, como nós já fizemos anteriormente, lá naquele outro exercício anterior. O n vai ser igual a quanto? Vai ser o 2 vezes 10 elevado a quanto? Quanto que é menos 4 mais 19? Ou 19 menos 4 dá quanto? Opa! É 19. Dá 15, isso. 15. Então deu 10, ou deu 2 vezes 10 elevado a 15. Aí você vem que coloca o nome elétrons. Elétrons. Beleza? Então essa aqui é a diferença que ele pediu para nós calcularmos, ó. Se você for transformar isso aqui em decimal, ó, você pega o 2 e coloca 15 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. É 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. 2 quatrilhões de elétrons que está em excesso. Que deu essa carga elétrica aqui, olha, observa, tá vendo que tem uma potência menos ainda? É uma potência baixa ainda, mas assim mesmo já é uma carga elétrica alta. Tá bom? Então, beleza. Resolveu mais esse exercício. Agora, o nosso próximo passo já é voltar para a parte do processo da aula de hoje, que é chamado de processos de eletrização. Tá bom, pessoal? Depois vocês vão resolver a lista. Eu coloquei nesse mesmo material aqui, que eu vou estar postando lá para vocês, na próxima aula, os exercícios da lista anterior, que faz continha, e coloquei mais outros. Aí eu montei uma lista de processos de eletrização e outra lista de carga elétrica, tá bom? E vou colocar no final desse material aqui para vocês resolverem para aprendizado, tá bom? Esse material que eu posto para vocês não é para entregar. As atividades que são avaliativas eu coloco para vocês em forma de questionário que tem que responder pelo Google Formulário, tá bom? Que eu já coloquei duas atividades anteriores para vocês. Bom, beleza. Então, o que é eletrização? Eletrização, na verdade, é você gerar um desequilíbrio do número de carga elétrica de um corpo. Você vai retirar elétrons ou vai colocar elétrons naquele corpo e ele vai ficar eletrizado com uma carga elétrica. As maneiras com que nós podemos fazer, nós podemos eletrizar separadamente por atrito, por contato ou por indução, e podemos também ter processos de eletrização que são combinados entre eles. Eu poderia ter, por exemplo, um processo de eletrização por indução e eletrização por contato.
E para mim fazer, por exemplo, um processo de eletrização por contato, eu tenho que ter um objeto já previamente eletrizado. Nesse caso, eu poderia ter eletrizado ele por atrito, certo? Então eu posso... Oi? O contato é encostar um objeto no outro. Isso, aham, isso, aí acontece a eletrização por contato, isso mesmo. Só porque aí naquele caso lá já acontece, por exemplo, processo de corrente elétrica, né? Por exemplo, que você vai alimentar um circuito. Mas aquele processo inicial ali, você coloca o cabo, que é metálico, porque ele é um material condutor de eletricidade. No final da aula, eu vou estar falando para vocês quais são os materiais, né? Isolantes, condutores, semicondutores, por exemplo. Eu vou estar falando um pouquinho também sobre isso, tá bom? A nossa aula vai até meio-dia, mas dá tempo de falar tudo sobre isso. Ó, a eletrização por atrito, ou seja, você vai pegar um material e esfregar no outro. Por exemplo, você pega um canudinho e uma sacola de plástico. Os dois são plásticos, mas um é feito de material diferente do outro. Se eles são feitos de materiais diferentes, eles podem sofrer eletrização. Na hora que você esfrega a sacola no canudo ou no bastão de plástico, por exemplo, acontece o processo de eletrização. Você depois pode tentar fazer isso na sua casa. Pega pequenos pedacinhos de papel, corta um papel em pequenos pedacinhos, mais ou menos de uns 5 milímetros ou às vezes um pouco menor, tá bom. Aí você pega, por exemplo, um pedaço de bastão de plástico, é mais fácil para observar. E aí você pega daquela sacolinha de supermercado, aquelas bem fininhas, por exemplo, ou daquele saco de lixo fino, e esfrega nesse pedaço de plástico. E aí depois você pega, coloca ele, por exemplo, próximo do papel. Você vai ver que o papel ele vai grudar nele. Ele vai acontecer a atração, porque o material você conseguiu fazer uma eletrização nele. Você causou uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Tá bom? Então, olha, eu até coloquei aqui para vocês, olha. Atritando pelo menos dois corpos constituídos de substâncias diferentes, tá bom? Não pode ser do mesmo material, porque senão eles não vão trocar elétrons. Que eles podem estar inicialmente neutros, um deles vai ceder elétrons enquanto o outro recebe. Então, se um perde 1000 elétrons, o outro vai receber 1000 elétrons. Tá bom? Nesse exemplo aqui, ó, você tem um pedaço de lã e um tubo de PVC, plástico. E aí você pega a lã e esfrega, tem um processo de atrito, tá bom? Ele fica friccionado aqui, ou seja, atritado com o outro. E o que que acontece? A lã, ela vai ficar positiva e o plástico vai ficar negativo. Se você fizer um processo diferente, por exemplo, você pega o vidro e a lã. Quando você atrita o vidro com a lã, no caso agora, olha, o vidro já vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. Tá vendo que a lã, num processo de eletrização, ela ficou positiva e no outro ela ficou negativa? Quando que vai acontecer isso? Bom, pessoal, eu já vou colocar o próximo slide. Os materiais, eles são feitos de átomos, de moléculas. E cada átomo, ele tem uma propriedade chamada de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade da química, que, se não me engano, vocês já estudaram lá no segundo ano. Essa propriedade fala o seguinte, que tem material que tem facilidade de ganhar ou perder elétrons, que torna eles condutores ou materiais isolantes. Nesse caso, os materiais que têm tendência a perder elétrons, ele vai ficar com carga positiva. E o material que tem tendência de ganhar elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Certinho? Então, olha, nessa série triboelétrica aqui, nós temos alguns materiais, algumas substâncias que nós utilizamos no nosso cotidiano. Que são, aqui, por exemplo, eu tenho materiais que são metais também. Por exemplo, aqui nós temos o alumínio, tem mais outro aqui, metal, por exemplo. Aqui, por enquanto, só tem o aço, latão, prata, tá vendo? Então, olha, nesse caso, se eu for atritar um material que ele é condutor, eu tenho que isolar ele. Por exemplo, eu vou pegar um bastão de alumínio e vou colocar em volta dele uma fita isolante, por exemplo, para mim não ter contato com ele. Porque se eu vou atritar ele, seguro ele com a mão, ele não vai ficar eletrizado, tá bom? Já vai descarregar logo o material, não vai acontecer esse processo. Então, se eu quiser
nessas... Oi. Não, são de materiais que podem ser eletrizados. Porque os materiais... Isso. É porque os materiais condutores são os materiais metálicos. Esses são os bons condutores. Ah, aí você vai falar, ah, professor, a água não é metálica e ela é condutora. Bom, os melhores condutores são metálicos. Mas existem outros materiais que também conduzem, igual a água, por exemplo, que não é orgânico, né? É inorgânico, certinho? E não é metal. Essa aqui é uma lista aqui dos materiais que quando você atrita com o outro isoladamente, eles vão ficar ou positivo ou negativo. Por exemplo, olha, aqui tem o vidro e a lã. Tá vendo que a lã tá aqui? Então, se eu atritar o vidro com a lã, como o vidro está na parte de cima, ele vai ficar positivo e a lã negativa. Se eu pegar um pedaço de lã e atritar com um pedaço de seda, a lã fica positiva e a seda negativa. Aqui tem um plástico aqui, fica o negativo. E isso mesmo. Se eu pegar um pedaço aqui, por exemplo, de PVC, né, um PVC vilínico, por exemplo. Aí você pega um PVC e esfrega ele com um pedaço de papel. O PVC vai ficar negativo e o papel positivo. Se você atritar o vidro com, por exemplo, um couro, se você pegar um pedaço de couro e esfregar no vidro, o couro vai ficar positivo e o vidro vai ficar negativo. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, olha, é chamado de série triboelétrica, tá bom? Na hora de resolver um exercício, ele tem que dar para você ou a sequência triboelétrica, ou ele vai ter que mostrar para você uma tabela parecida com essa aqui, alguns materiais ou apenas os materiais importantes que ele quer utilizar lá naquele exercício naquele momento, tá bom? Por exemplo, poderia ter só vidro, lã, seda e, por exemplo, um plástico. E perguntar sobre esses. E isso tem que ser na ordem. O exercício não pode dar esse dado para você errado. Ele tem que falar assim: ah, na respectiva ordem triboelétrica, na sequência triboelétrica, vidro, papel. Então, na hora que ele fala isso para você, você já tem que modificar. Ele já tem que dar esse valor para você, que não pode ser um valor errado, tá bom? Então, pessoal, esse é o processo de eletrização por atrito. Esfrega, fricciona um objeto no outro, um fica positivo e o outro negativo. O próximo processo de eletrização aqui, olha, seria eletrização por contato. Na eletrização por contato, nós vamos partir já de um objeto previamente carregado. Por exemplo, aqui eu tenho uma esfera de alumínio. Eu esfreguei, por exemplo, eu coloquei aqui um bastão isolante nela e esfreguei nela uma seda. Eu segurei esse bastão aqui, coloquei numa mesa, prendi e esfreguei com a seda, não encostei nela e eu fui e fiz o processo de atritamento. Tipo quando você vai lustrar um sapato com pano. Sem encostar, você faz o processo de eletrização. E aí, nesse caso, esse objeto ficou positivo. Então, o que acontece? No processo de eletrização por contato, para encostar um objeto no outro, um já tem que estar carregado. Então, nesse caso, o exemplo aqui que eu estou dando, eu estou usando um carregado positivamente. E o outro objeto, ele pode ser até um objeto neutro, não tem problema. Quando eu tenho um objeto neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para cada próton tem um elétron aqui no material. Cada um soma da carga zero. Certinho? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prótons, 5 elétrons, 5 mais 5 menos 5 igual a zero. Então ele deu carga nula. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar esse objeto nesse. Na hora que eu encosto esse objeto nesse, como o objeto que está positivo tem menos elétrons, está faltando elétrons, e o objeto neutro tem uma quantidade suficientemente para neutralizar ele,
ele vai pegar um pouco desses elétrons, como esse aqui está faltando muito, e vai dar um pouquinho para ele. Então, olha, tá vendo a setinha aqui? Está dizendo que está elétrons subindo. Então, vai subir elétrons para o outro material. E aí, depois que eu olho que sobe para o material, eu vou e separo eles novamente. Quando eu separo, a quantidade de elétrons que estava aqui suficientemente, por exemplo, passou um para cá, passou dois, passou três. Quantos que vai passar? Se esses materiais aqui são de mesmo tamanho, feito com o mesmo material, a carga elétrica vai ficar igual entre eles. Quando eu separo eles, se eles são idênticos, supondo que esse aqui ficou com carga positiva de mais 3, o outro também fica com carga positiva de mais 3. Se esse material aqui é o dobro do outro, ele vai ficar com o dobro de carga, porque ele pode armazenar uma carga maior, certinho? Devido à sua capacitância, que é a capacidade de armazenar carga elétrica, tá bom? Então, nós vamos observar isso. O importante nós observarmos aqui é o seguinte: na eletrização por contato, um objeto que é positivo vai eletrizar um objeto neutro, ficar com carga de mesmo sinal. Certinho? Ó, separando os dois condutores, eles estarão com carga elétrica de mesmo sinal. Isso aqui eu sei, certeza. Agora, o valor da carga, só se eu souber previamente esse valor e souber se esse objeto tem mesmo tamanho, tem mesma proporção, para me saber o quanto de carga que cada um vai ficar. Beleza. Então, aqui eu tenho um processo, né? Agora, existe uma propriedade que é chamada de princípio de conservação de carga. Esse princípio de conservação de carga, ela surgiu lá da ideia do princípio da química, lá de Lavoisier, que fala sobre a conservação de matéria. Lavoisier fala assim o seguinte, que a matéria, ela não se perde e não se cria, ela se transforma. Ou seja, se transforma, a carga elétrica, ela vai se transformar, ela vai passar de um objeto para o outro objeto também. Então, nós não criamos e nem destruímos cargas elétricas, apenas ela passa de um objeto para o outro objeto, ou seja, parte de elétrons passa de um para o outro objeto. Nesse caso, olha, por exemplo, aqui eu chamei de carga A, a carga antes, a carga B antes do contato. E esse linha seria a carga depois. Então, se eu somar a carga de A com B antes do contato, vai ser igual a carga de A com B depois do contato. Se esses objetos eles são corpos idênticos, igual eu coloquei aqui na figura, se eles são idênticos, o que nós vamos estar percebendo? Nós vamos perceber aqui o seguinte, que a carga de A vai ser igual à carga de B. E como que eu vou calcular essa nova carga elétrica, tá bom? Essa nova carga elétrica ela vai ser dada pela soma das duas cargas e eu vou dividir por 2 quando os objetos são idênticos. A maioria dos exercícios trata de problema de cargas elétricas idênticas, tá bom? Então, na maioria de exercícios que nós vamos resolver, igual tem exemplos aqui, e tem outros exercícios, são tratados com cargas idênticas. Bom, e o último processo de eletrização, antes de nós fazermos exercício, é o processo de eletrização por indução. Bom, a indução, pessoal, acontece o seguinte, que um corpo chamado de indutor, ele aproxima, ele não encosta no outro objeto, certinho? Ele vai só aproximar sem encostar. E aí nós vamos dividir ele em etapas, por exemplo, olha, primeiramente o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um objeto já previamente eletrizado, no caso esse bastão aqui está com carga positiva. Eu vou aproximar ele do outro objeto. Se ele tem carga positiva, quando eu aproximo, esse objeto aqui vai sentir a presença dele. Como ele é positivo, ele vai atrair elétrons para próximo dele. Então, quando ele atrai elétrons, esse lado aqui, por exemplo, se fosse uma esfera, né, a eletricidade vai conduzir dentro do próprio material. Esse pretinho aqui significa que tem uma base que ele está sendo isolado, tá bom? E esse material, então, aqui que é positivo, vai fazer com que esse lado fica negativo e esse lado fica positivo. Se eu afastasse, os elétrons iriam redistribuir sobre o material e iria ficar totalmente neutro aqui o material. Mas se a ideia nossa é de eletrização, então na hora que eu faço isso, aproximo, eu venho aqui com um processo chamado de aterramento. Eu pego o fio e liga na terra. Amarro um fio na esfera desse lado, sem encostar nela,
e amarra na terra. Na hora que eu faço isso, olha, esse lado aqui estava positivo, ou seja, se ele estava positivo, ele estava faltando elétrons. Se ele está faltando elétrons, o que eu vou fazer? Eu vou dar elétrons para ele. Esses elétrons vão ficar aqui, permanecer parados, e aqui eu vou colocar um elétron para cada um próton que está aqui, em referente ao número de elétrons que está faltando. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui nessa figura, prótons, aqui que tem falta de elétrons, então vai subir 5 elétrons e vai neutralizar esse lado. Se eu viesse aqui e afastasse, iria descer elétrons e o objeto iria tornar ser neutro. Mas se a minha ideia é eletrizar, o que eu faço? Antes de afastar, eu venho aqui com um alicate e corto esse fio. Na hora que eu corto esse fio, esse lado ainda continua neutro e esse fica negativo. Agora a ideia é fazer o que? É afastar esse objeto da presença do outro. Então quando nós fazemos o processo de... Oi? Continua normal. Eu vi você mandando mensagem aqui, mas continuou normal. Então, pessoal, o que acontece? Na hora que eu afasto esse objeto, a carga elétrica que está em excesso só de um lado, ela vai redistribuir por todo o material. Então, parte de elétrons que está desse lado direito vai fluir para o lado esquerdo e vai fluir aqui também para o centro do objeto. Quando eu tenho uma esfera metálica, por exemplo, a carga elétrica ela concentra na superfície do material. A tendência do material que está lá no centro, ele vai ficar nulo e só vai sobrar a carga elétrica distribuída na superfície do material. Tá bom? Isso por um processo de repulsão eletrostática, que nós podemos depois falar futuramente sobre isso, tá bom? Então, quando eu afasto, vai redistribuir os elétrons e esse vai ficar com carga negativa, olha. O objeto positivo induziu o outro ficar com carga positiva. Se eu fosse desde o início aqui o contrário, esse negativo aqui ia ficar positivo e aqui ia ficar negativo. Na hora que eu aterrasse, ao invés de subir elétrons, iria descer elétrons. E na hora que desce elétrons, esse lado fica neutro e esse positivo. E aí eu venho e corto o fio, o objeto vai ficar positivo. Então, olha, num processo de eletrização, por atrito, um fica positivo e o outro fica negativo. Na eletrização por contato, ambos vão ficar com o mesmo sinal. E na eletrização por indução, o positivo faz o outro ficar negativo. Então, olha, na eletrização por atrito, um resuminho. Um fica positivo e o outro fica negativo. Na eletrização por contato, o que era positivo faz com que o outro fica positivo. Se eu tinha negativo, vai fazer com que o outro fica negativo, ou seja, mesmo sinal. Aqui fica com sinais opostos. E na eletrização por indução, o positivo faz com que o outro fique negativo. O negativo faz com que o outro fique positivo. Então aqui vai ficar com sinais. Acho que deu um problema aqui. Sinais opostos. Então, olha, na eletrização por atrito, sinais opostos. Na eletrização por contato, mesmo sinal. Na eletrização por indução, sinais opostos. Isso pode ser questão que está perguntando para você, por exemplo, numa questão. Fala assim, após o processo de eletrização por contato, atrito, contato e indução,
as cargas ficam respectivamente de sinais opostos, mesmo sinal e sinais opostos, tá bom? Então lembra que só no contato que vai ficar com o mesmo sinal. No atrito e na indução vai ficar de sinais opostos, tá bom? Então isso ficaria um resuminho relacionado ao sinal da carga elétrica após o processo de eletrização. Agora aqui continuando. Bom, como eu disse para vocês anteriormente, que nós poderíamos ter processo que combinaria dois ou mais processos de eletrização. No caso aqui, por exemplo, nós temos uma eletrização mista, no qual nós utilizamos o processo de indução e de contato. O que acontece? Nós vamos pegar dois objetos condutores neutros e colocar eles em contato um com o outro. Eu vou pegar um outro objeto previamente eletrizado com carga positiva, ou pode ser negativa também, não tem problema. E vou aqui aproximar deles. Na hora que eu faço esse processo de aproximação, esse lado aqui dessa esfera, desse objeto, vai ser atraído por esses aqui. Se aqui é mais, vai atrair o menos, vai puxar os menos para cá. Então a carga elétrica negativa, os elétrons vão passar dessa esfera para essa, e esse lado vai ficar com maior carga negativa, e aqui vai ficar com falta de elétrons, na mesma quantidade se esses objetos são idênticos. Se para cá veio 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, aqui está faltando 5 elétrons. Então o que acontece? Eu separei a carga. Se eu afastar, elétrons vai para outra esfera e neutraliza de novo. Como a ideia aqui é processo de eletrização, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o contato entre eles, vamos separar eles. Quando eu separo entre eles, mantendo próximo, ainda que fica negativo e positivo. Agora o que eu faço? Eu pego essa esfera aqui e tiro ela da presença deles. Quando eu tiro da presença deles, olha, esse primeiro aqui vai redistribuir os elétrons, ele vai ficar com carga negativa, e esse lado aqui, olha, tem mais elétrons. Então parte desses elétrons vai passar para o outro lado, vai redistribuir, e esse outro objeto vai ficar com carga positiva. Estão vendo? Olha que nesse caso aqui eu fiz um processo de eletrização, onde um corpo ficou positivo e o outro ficou negativo. Então isso aqui vai ficar desse jeito, negativo primeiro e positivo depois, porque eu aproximei um corpo positivo. Se fosse o contrário, se aqui fosse menos, aqui ia ficar mais e aqui ia ficar menos. Na hora que separasse, esse corpo de cá ia ficar negativo e o outro positivo. Mas a carga, o processo de eletrização seria o mesmo. Tá bom, pessoal? Então aqui nós temos os três processos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato e por indução, e processo de eletrização mista. É o que ocorre, por exemplo, um processo de eletrização na natureza é a formação aqui, que nós temos, por exemplo, nas tempestades, ocorre a formação de eletrização nas nuvens. As gotículas de água começam a atritar com o ar. E aí a nuvem ela se torna eletrizada. Na maioria das vezes, a nuvem ela eletriza com carga negativa. Como ela eletrizou com carga negativa, aqui ela vai atrair na Terra, no nosso planeta, que ele fique positivo. Então aqui vai fazer com que fique positivo, ou seja, elétrons que estavam aqui neutralizando a Terra vai ser fluída para outro lado da Terra, vai passar para outra região da Terra. Então eles vão sair elétrons, aqui vai ficar com carga positiva, e no caso aqui vai ficar com carga negativa. Essa indução vai ser tão Oi? Acabou, né? Só terminando aqui, viu, Zilma? Então essa indução vai... Oi? Acompanharam? Ah, tá. Também. Ah, é porque o pessoal... Isso, eu gravei, pessoal. Então o que Isso, então o que acontece? Depois vocês assistem a aula, já vou postar ela lá hoje para vocês. Aí vocês assistem a aula. Aí o que acontece? Na próxima aula nossa, eu posso dar uma revisãozinha sobre isso também. Tá bom? Eu falo um pouquinho, mas os processos de eletrização, vocês vão ver
que não são muito complicados de se entender não, tá bom? Aí vocês vão estar estudando o slide. Eu vou postar lá depois para vocês as listas de exercícios, tá bom? Aqui tem a lista de exercícios da carga elétrica, só com exercícios de fazer continha. E temos a lista de exercícios de eletrização. Aqui tem um exercício teórico e tem uns outros exercícios aqui que não precisa fazer conta, apenas resolver a propriedade. Aí vocês tentem fazer os exercícios. Na próxima aula eu volto a falar um pouquinho disso para vocês novamente, tá bom?